Olá pessoal, vídeo número 9. Vamos entrar agora nas legislações federais. Vídeo sobre o ECA, Lei 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós precisamos regravar esse vídeo porque mudou o edital, né? Então o 9 e o 10 são então do ECA, tá ok? O primeiro vai até o artigo 18b e o segundo do 53 até o 69. Então vamos lá. Lembrar vocês que o edital, as inscrições irão até dia 12 de junho e que quanto antes você fizer a sua inscrição, melhor, porque o menor número de inscrição é o último critério do desempate, ok? Com metodologia, a gente sempre tem esse espaço aqui, esse pedaço de metodologia, nos vídeos 2 até o 8, fomos falando das diversas questões que estão aí. E agora no vídeo 9 a gente vai explicar um pouquinho quando acontece a memorização. As coisas vão para a nossa memória no nosso sono. Quando você está dormindo, num sono chamado sono REM, é que as coisas são armazenadas. Então a importância de você dormir bem, né? Dormir o suficiente para que fique armazenado. Eu não consigo me lembrar das coisas. E como é o seu sono? Às vezes é um sono muito ruim, né? Nós temos ciclos de sono durante a noite, olha aí os ciclos, e é nesse sono REM que a memória se consolida. Por isso a importância de um bom sono. Vamos falar, esse é o sono para consolidar a memória. Tá? Vamos discutir mais sobre isso nos próximos vídeos. Agora a seção notícias, né? Por que é importante ler notícias? Porque ela vai ajudar você a repetir as informações que você precisa, né? Toda notícia é só estudar texto, é um pouco complicado. Então, se você puder ler notícias também que falam sobre o assunto, você acaba pegando pedaços da notícia que vale a pena para você. Aqui saiu na Jovem Pan, por exemplo, no site, que este ano o Estatuto da Criança completa 30 anos. Olá pessoal, vídeo número 9. Vamos entrar agora nas legislações federais. Vídeo sobre o ECA, Lei 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós precisamos regravar esse vídeo porque mudou o edital, né? Então ficou mais comprido o ECA, com mais artigos. E nós vamos fazer dois vídeos do ECA. O 9 e o 10 são então do ECA, tá ok? O primeiro vai até o artigo 18b e o segundo do 53 até o 69. Então vamos lá. Lembrar vocês que o edital, as inscrições irão até dia 12 de junho e que quanto antes você fizer a sua inscrição, melhor, porque o menor número de inscrição é o último critério do desempate, ok? Então veja, o que essa notícia traz de importante? Ela traz que o ECA delimitou a idade de criança até 12 anos. 12 anos incompletos é criança e adolescente quando completar 12 anos. 12 anos até os 18. Então, mesmo uma notícia aparentemente sem importância, ela pode trazer um bom recurso para você estudar, para você repetir uma informação que você já sabe às vezes. Outra notícia, olha lá a Xuxa, né? Na mesa diretora do Senado, à época, porque o Senado tinha aprovado uma lei que contra a aplicação dos castigos, ficou famoso como a lei da palmada, né? E o que tem de importante nessa notícia, né? Nessas notícias? Veja aqui no G1, por exemplo, né? Sobre essa notícia da lei da palmada. Traz um importante pedaço, até destacou aqui, ó, que é importante que caia em concursos. O que é castigo físico? Está aqui, ó, na notícia. Ação punitiva ou disciplinar aplicada com emprego de força física que resulte em sofrimento físico ou lesão. E o que é tratamento cruel ou degradante? É aquele que humilha, ameaça gravemente ou ridiculariza a criança ou adolescente. Então veja, uma notícia faz com que você repita a legislação, que você tenha trechos da legislação que você vai repetir e vai gravar mais. É importante sempre a gente estar atento às notícias que saem sobre legislação, ok? Vamos para a nossa sessão testes. Esse teste, treinar a memória para ver se está ok, partir para uma criança que você não conhece, uma questão que você não conhece direito ainda ao conteúdo. Olha o exemplo, né? Instituto Federal 2018, de acordo com a lei federal, o ECA tal,
Considera-se, vamos lá, alternativa A. Criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Acabamos de ler a notícia, né? E adolescente, aquela entre 10 e 17 anos de idade. 10 e 17? Peraí. Que adolescente que é esse, né? Não dá. Primeiro, não é até 10 anos de idade. Né? Leram, acabamos de ver na notícia. Né? E não é adolescente entre os 10 e os 17, ok? Alternativa B. Criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Tá boa? Está boa. Alternativa C. Criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente entre 12 e 21. Aí não deu, né? Aí não deu. 21 não. Né? Alternativa D, a última. Criança, a pessoa até 14 anos de idade incompletos. E adolescente entre 14 e 18. Vocês já viram que não. Então essa aí ficou fácil. Se você tivesse lido só a notícia, você já saberia que é até 12 incompletos, criança, adolescente entre 12 e 18. Ok? Vamos lá para a leitura agora, completando as frases, nossa última sessão. Né? Essa pergunta já caiu em muitos concursos. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral a quem? Ao idoso, né? Estatuto da criança e do adolescente ao idoso, ao adulto, a quem que é? Né? A criança e adolescente. A criança e ao adolescente. Ok. Artigo 2º. Considera-se criança a pessoa até, de novo, vamos lá, até fixar, né? Até 12 anos de idade incompletos. E adolescente, aquela entre 12 anos e 18 anos de idade. Né? Aquela entre 12 e 18 anos, ok? Mas aí tem uma excepcionalidade. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto, naquelas exceções da lei, que a lei vier a produzir. As pessoas entre... Quais são as exceções aos até 12 crianças e 12 a 18 adolescentes? 18 e 21 anos de idade. Então há exceções na lei, que a idade, excepcionalmente, tá? Vai valer aí os preceitos da lei para as crianças, para os adolescentes entre 18 e 21 anos de idade. As pessoas, né? As pessoas entre 18 e 21, ok? Bom, artigo 3º. A criança e o adolescente gozam do que em relação aos direitos fundamentais de todo ser humano? Gozam de todos os direitos. Né? Criança e adolescente têm todos os direitos iguais aos de todas as pessoas, ok? Isso que está falando no artigo 3º. Não é porque é criança ou adolescente que vai ter menos direitos, ok? Bom, parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei, o ECA, aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação. Né? Não pode haver discriminação. Todas as crianças têm os mesmos direitos que as pessoas e todos os enunciados da lei são para todas as crianças, sem discriminação. Ok? Vamos lá. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação. Olha nós aqui, a educação. Educação, então, é um direito prioritário das crianças, ok? E dos adolescentes. Ao esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. Então, prioridade. E aí no parágrafo único, do artigo 4º mesmo, vai explicar o que é prioridade. O que é prioridade? São 4 coisas. Vamos lá? Primeira, para receber proteção e socorro, né? Precisa de proteção e socorro numa circunstância. Qual é a prioridade, então? Aqui a lei traz a palavra primazia. Tem que anotar essas palavras, né? Tem que marcar a parte aí para você poder guardar essas palavras. Todas com P, hein? Prioridade compreende primazia, de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Depois, para ser atendido nos serviços públicos. Precedência, vem antes, né? Primazia primeiro. Precedência vem antes.
ok? Vem antes, no atendimento dos serviços públicos. Depois, na formulação e execução das políticas sociais, preferência. Né? Ele terá preferência quando você vai executar uma política. Né? E por último, destinação privilegiada dos recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, prioridade, que o artigo 4º traz, significa o quê? Primazia, precedência, preferência e destinação privilegiada de recursos, ok? Vamos lá, mais notícias, né? Funcionárias são afastadas de creche por suspeita de dopar em crianças. O jornal Ipanema, em Sorocaba, trouxe, né? Bom, não foi em Sorocaba, foi na cidade de Mogi Guaçu, né, que funcionários de creche davam... A suspeita é que funcionários das creches davam remédio para as crianças se acalmarem, né? Então veja, isso pode? Evidentemente que não. Onde não pode, né? Vamos lá, artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado. Por ação, as pessoas fizeram ação, ou o quê? Por ação ou omissão. Então, cuidado, então, aos seus direitos fundamentais. Ou seja, você pode agir ou você pode simplesmente deixar de agir, não agir quando você pode agir. Isto é omissão, né? Então você pode ser punido por ação ou por omissão, ok? Vamos lá. Artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e os deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança. Que condição que é essa? A condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas... Pessoas o quê? Pessoas individuais, como pessoas em desenvolvimento. Tá? Pessoas em desenvolvimento. Não se pode exigir de uma criança ou adolescente a conduta de uma pessoa adulta. Ela está em desenvolvimento. Então, sempre tem que ser respeitado, né? O bem comum, de acordo com os direitos, tá? Mas a condição peculiar que a criança tem e o adolescente tem de estar em desenvolvimento. Muito bem. Um teste aí, para acordar. Instituto Federal, de novo, 2018. Uma criança é impedida de se matricular em uma escola confessional por alegação da escola de que a religião dos pais é diferente da religião adotada por ela, ok? Então, aí como referenciou o artigo 16, é correto afirmar. A escola, alternativa A. Veja bem, a escola impediu a criança de se matricular. Alternativa A escola tomou uma decisão acertada. Deus do céu, a escola impediu a criança de se matricular. Tomou uma decisão acertada? Não dá, né? Não dá. Pode parar por aí. A decisão está errada. Então vamos lá. Alternativa B. Errou, ok? Pois a criança e o adolescente têm direito à liberdade de crença e culto religioso. Parece boa. Alternativa C. Deverá solicitar aos pais da criança que mudem de religião. Ah, ninguém merece isso. Não, para. Não dá. Alternativa D. Poderá aceitar a criança desde que ela não frequente as aulas de religião. Ensino religioso é facultativo ao aluno, segundo a Constituição, segundo a lei. Bem, não dá para ser isso aqui também. Né? E a alternativa E, errou, ok, visto que ela não pode ter opção clara por determinada religião. Eu não posso ter opção para a minha religião, imagina. Então, a alternativa que ficou melhor foi a B, que a escola errou, pois a criança ou adolescente tem direito à liberdade de crença e culto religioso. Tá? Bom, mais um teste. FURB Blumenau 2019. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento, já falamos isso, e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Ok. Referindo-se ao direito à liberdade, implica o direito de liberdade. Vamos lá? Lembra-se, vamos ver se tem alguma coisa esquisita na caixinha. A caixinha não tem nada esquisito, todos os itens estão corretos. 1 e 4, 3 e 4, 2 e 3, 2. Então, prosseguindo. Criança e o adolescente têm direito à liberdade e isso implica no direito de, vamos lá, alternativa 1. Ir e vir e estar em logradouros públicos e espaços comunitários de forma irrestrita. Eu posso ir, eu posso
ficar em qualquer logradouro público, qualquer espaço comunitário de forma irrestrita. Ficou ruim essa forma irrestrita, né? Então, veja, irrestrito não dá. Tem regras. Então, A1 não dá. Se A1 não dá, eu tenho que correr para minhas opções. A1 não dá, então eu tenho que desmarcar a alternativa A. Tenho que desmarcar também a alternativa B. Me sobra o quê? C, D e E. Eu vou lá ver se tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha? Tem. O que é essa coisa estranha? A alternativa 3 está nas 3. C, D e E. Portanto, eu não preciso ler a alternativa 3. Me poupa a leitura. Tá? O que vai decidir são as opções 2 e 4. Opção 2. A criança tem o direito de opinar e se expressar. Mas claro, então a 2 está correta. Estando correta, eu elimino a alternativa C. E agora, o número 4, alternativa 4. A criança tem o direito de participar da vida familiar e comunitária sem discriminação? Claro que tem. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Ok? Veja, de novo, se você for para o quadro de opções, você pode economizar a leitura das opções que você tem para responder. Isso vai te poupar tempo na prova. Ok? Simbora, porque tempo é o que nós não temos. Artigo 15. A criança, adolescente, é horrível ler isso, né? Lá, 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 lá. Então, muito comprido, muito longo. Eu prefiro assim. A criança ou adolescente tem direito, vamos esquematizar, à liberdade, depois no artigo 16 vem explicando o que é isto, ao respeito, o artigo 17 vem explicando o que é isso, e à dignidade. Ela tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. De duas formas, como pessoas em processo de desenvolvimento humano e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, ok? Garantidos na Constituição e nas leis. Então, eu prefiro fazer essa leitura. Como o texto está descrito tudo junto, se você puder separar, se você puder escrever desta forma, talvez você guarde mais. É a forma como eu prefiro, depois, na hora de você fazer a sua revisão, fazer a revisão desta forma. Eu sei que a criança e o adolescente tem direito à liberdade, ao respeito, à dignidade. Olha como a leitura fica mais simples desta forma, ok? Seguindo, artigo 16 agora. Então vai falar do direito à liberdade. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. 1. Caiu lá no teste, lembra? Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários. Sem restrições legais? Não. Ressalvadas as restrições legais. Há ressalvas. Posso fazer o que eu quiser, não quiser, como não porque é público? Não. Ressalvadas as restrições legais. 2. A criança tem liberdade de opinião e... Essa ficou fácil, né? Expressão. 3. Tem liberdade de crença e culto religioso. Apareceu na questão lá, né, que caiu num teste, sobre a questão da matrícula em unidade confessional. Inciso 4. A criança tem a liberdade, o direito à liberdade em brincar, praticar esportes e divertir-se. Divertir-se faz parte do direito à liberdade, ok? 5. Participar da vida familiar e comunitária sem, lembra do teste? Sem discriminação. Ok. 6. Participar da vida política. Basta lembrar que no ano que completamos 16 anos, já podemos votar. Então, participar da vida política, na forma da lei. Ok? Por último, o direito à liberdade aqui são 7 itens. Buscar o quê? Buscar refúgio. Refúgio, auxílio e orientação. Então, ir, vir e estar em logradouros públicos, ressalvadas as restrições, opinião, expressão, culto, crença religiosa, brincar, praticar esportes, divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, participar da vida política, buscar refúgio, auxílio e orientação. 7 itens que explicitam bem o que é o direito à liberdade da criança, ok? Vamos para o 17, que é o direito ao respeito. Tem que respeitar a criança e adolescente, mas claro que tem. E o que a lei, o ECA aqui, diz que consiste? Né? Consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação. Vamos lá. Primeiro, da imagem.
né? Tirar foto, postar no Facebook, aquela festa, toma cuidado com isso aí, né? A criança tem o direito de ter a sua imagem preservada. Nas matrículas hoje nas escolas já vem a história do direito de imagem, né? Você pode sair publicando foto de todas as crianças em qualquer rede social, qualquer matéria? Não, porque ela tem o direito de imagem dela. Depois, além do direito de imagem, ela tem o direito da identidade. Você pode ficar colocando nomes das crianças em publicações? Claro que não. Sempre nos jornais saem as iniciais dos nomes das crianças, né? Por isso, quando você lê uma reportagem de criança que sai inicial, grife, né? Para você poder decorar que, olha, isto é a preservação do direito de identidade da criança. Depois, preservar o direito da autonomia da criança, né? A criança vai querer fazer alguma coisa, ela não pode, né? Você tem que tentar preservar esse direito ao respeito, né? Então, depois, você tem que tentar preservar os valores, as ideias e as crenças da criança, né? Então a criança chega com uma crença e você fala, não, essa não pode, não vale, não, aqui não pode, essa escola aqui não deixa você pensar desta forma. Tem que tomar cuidado com isso. E por último, dos espaços e o que pessoais que você tem que preservar, né? Objetos pessoais. Só uma briga danada. Parece que o celular lá, você toma o celular, você tem que preservar os espaços da criança e seus objetos pessoais. Olha o perigo disso aí, né? Vamos lá, artigo 18A, né, que é a famosa lei da palmada, né? Parágrafo único. Para os fins dessa lei considera-se, aí vem aquilo que estava lá na notícia da Jovem Pan: castigo físico e tratamento cruel ou degradante. Qual a diferença? Castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força sobre a criança ou adolescente e resulta em sofrimento físico ou lesão. Castigo físico é o uso da força, né, com sofrimento ou com lesão. E tratamento cruel ou degradante é uma conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize. Agora nós temos aqui, separados lá em cima, castigo físico, sofrimento físico ou lesão, e tratamento cruel ou degradante, aquilo que humilha, ameaça gravemente ou ridiculariza, né? Então nós temos duas fotos que são bem elucidativas do que a escola fazia, né? Castigo físico, olha lá, sofrimento, lesão, né? Existiam várias formas de castigo físico nas escolas que provocavam lesão. O uso da força física, né? E condutas que humilhavam, que ameaçavam, ridicularizavam a criança. Tínhamos. Olha o cantinho lá, o chapéu, né? Tratamento cruel ou degradante. Nessas duas formas que não podem ser utilizadas no ambiente, em qualquer ambiente, mas na escola eram famosas essas formas de castigo físico e tratamento cruel ou degradante, ok? Vamos para o 18b. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizarem castigo físico, olha lá, quem utilizar castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, de disciplina, de educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos às seguintes sanções, além daquelas, né, previstas em outras medidas judiciais. Quais são as sanções previstas? Vamos lá? Então, aqui um resumo de todo aquele capítulo. As seguintes medidas. Primeiro, encaminhamento a programa oficial comunitário de proteção à família, né? Depois, encaminhamento ao tratamento psicológico ou psiquiátrico, né? 3. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. 4. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. E por fim, advertência. Mas só isso não, isto é além. Isto além de outras providências podem ser tomadas estas medidas. E quem é que toma essas medidas? Vamos lá, parágrafo único. As medidas previstas nesse artigo serão aplicadas pelo juiz, pelo promotor. Por quem que serão tomadas essas medidas, né? Serão tomadas pelo conselho tutelar, além das medidas legais.
Muito bem. Final do vídeo número 9. E agora no próximo vídeo nós iremos fazer então o ECA, a segunda parte, com a parte que foi incluída na retificação do edital. Vamos fazer os artigos de 53 a 69. Eu espero você para a gente estudar junto.